Que coisa maravilhosa é louvar ao Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que sempre será o Todo-Poderoso. Ele é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Agora podem sentar. Nós vamos continuar com esse momento aqui de ações de graça na presença do nosso Deus, já convidando o pregador da noite para dar a sua palavra. Que Deus te use, que Deus use a tua boca para falar das coisas dele. Eu saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. A igreja diz amém. Amém. É motivo de alegria estar aqui presente no aniversário da Dona Ana. Glória. Que Deus ele venha cada dia mais abençoando a Dona Ana poderosamente, que é uma pessoa maravilhosa, uma vizinha excelente. Estou muito grato também pela vida do pastor aqui presente, o filho dela, e pela vida de cada um que veio aqui comemorar mais um ano de vida, mais um ano de alegria. Porque todos nós, quando estamos na presença do Senhor, Deus ele derrama alegria na nossa vida. Eu vou ler apenas um versículo que se encontra no livro de 1 aos Coríntios, ou melhor, perdão, 2 aos Coríntios, um versículo bastante conhecido, no capítulo 1, no versículo de número 20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Aleluia. Esse versículo que eu acabei de ditar, que eu acabei de narrar, ele está falando de promessa. Ele está trazendo a exposição de promessa. Está dizendo que todas as promessas de Deus têm nele o sim e o amém por nós. O amém aqui quer dizer: seja feita a vontade de Deus. Para nós compreendermos o que o apóstolo Paulo ele estava querendo retratar, falar aqui, nós temos que saber um pouquinho do fundo histórico desse versículo. É verídico que Paulo, antes dele ser Paulo, ele teve uma carreira não muito boa. Ele era um fariseu, ele perseguia os cristãos, ele perseguia aqueles que confessavam o nome do Senhor Jesus como Salvador. É verídico que a história vai narrar no capítulo de número 7 de Atos dos Apóstolos, que existia um homem cheio do Espírito Santo, um homem com o nome de Estevão. Estevão ele estava pregando, ele estava anunciando a palavra de Deus. A Bíblia diz que começaram a apedrejar Estevão, começaram a tacar pedra em Estevão, e o último a atacar a pedra foi Saulo de Tarso, quando ele ainda era jovem. A história vai prosseguindo. A história diz que Saulo ele estudou com um homem chamado Gamaliel, que era um dos maiores estudiosos, um dos maiores teólogos daquela época, um dos maiores professores. E a história diz que ele estuda com Gamaliel, e ele cresce e entra no concílio de Sinédrio. O concílio de Sinédrio, que era constituído de 70 sacerdotes, 70 homens que sabiam muito bem, que conheciam muito bem a lei de Deus. E aqueles homens começaram a instruir Saulo a perseguir os cristãos. A Bíblia diz que Saulo ele começa a levar cartas de cidade em cidade para prender e para aprisionar os cristãos. É verídico que no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos acontece algo maravilhoso na vida de Saulo. Sabe o que é que acontece na vida de Saulo? A Bíblia diz que Saulo ainda respirava ameaça de morte contra a igreja de Cristo aqui na terra. É verídico que ele sai de Jerusalém até Damasco, aproximadamente 255 quilômetros, para ir perseguir os cristãos daquela época. A Bíblia diz que próximo de Damasco
acontece algo maravilhoso. Sabe que coisa foi essa? A Bíblia diz que Jesus aparece para Saulo, próximo de Damasco. Saulo, a Bíblia diz que ele cai por terra, com a presença e com o resplendor de Deus naquele momento. Deus, ele fala: Saulo, 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 por que tu me persegues? Duro é lutar contra os meus agrilhões. Naquele momento, Saulo, que era um cara que prendia, um cara que estava debaixo da autoridade da lei, ele diz: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? A Bíblia diz que um homem que estava acostumado a olhar de cima, ele começa a olhar de baixo, de joelho, para a autoridade de Cristo Jesus. Ah, você não entendeu. Um homem que era bastante importante na sociedade, ele teve que se prostrar diante do poder de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, ele fez aquele homem se curvar perante o seu poder. Naquele momento ele sai e vai até Damasco. E chegando em Damasco, ele entra na casa de um homem chamado Judas. Naquele momento que ele entra na casa de um homem chamado Judas, ele passa 3 dias orando, 3 dias buscando a presença, buscando a revelação do céu. A Bíblia diz que Deus, ele dá uma revelação a Saulo. Sabe que revelação foi essa? Deus diz: olha só, Saulo, vai chegar um homem aí e vai colocar a mão sobre você, porque você está cego. Ele estava cego naquele momento, ele estava sem enxergar nada, por causa do resplendor da glória de Deus que ele viu na estrada de Damasco. E naquele momento Jesus aparece para um homem chamado Ananias. Ananias, que era discípulo do Senhor Jesus. Naquele momento Jesus fala: Ananias, vai na casa de um homem chamado Judas, em Damasco, na rua chamada Direita. E lá tem um homem chamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, Ananias naquele momento disse: Senhor, Saulo de Tarso, ele é um cara perigoso, ele é um cara mau, ele é um cara que prende todos os cristãos. Deus, ele diz: Ananias, apenas vai lá. E ele vai até a casa de um homem chamado Judas. E chegando na casa daquele homem chamado Judas, ele encontra Saulo. Ele encontra Saulo de joelho, orando, prostrado. E ele põe a mão sobre ele, e a visão retorna à vista de Saulo. Saulo, ele sai da casa daquele homem. A primeira coisa que Saulo vai fazer é ir pregar, anunciar o evangelho de Jesus. Todos naquele momento ficaram atônicos, dizendo: nossa, esse daí é o Saulo, aquele que perseguia a igreja, aquele que perseguia os cristãos. Tem algo errado está acontecendo. Olha só, ele perseguia, o perseguidor agora está pregando o evangelho de Jesus. E aí começa a história de Saulo. Saulo, para quem não sabe, é no grego. No hebraico é Paulo. Paulo de Tarso. Aleluia. Naquele momento ele começa a escrever os livros de 1º a 2º Coríntios. E ele começa a escrever nas suas viagens. É verídico que a igreja de Coríntio era uma igreja altamente poderosa. A Bíblia diz que a igreja de Coríntio não faltava nenhum tipo de dom. Todos os dons existiam na igreja de Coríntio. Mas só que eu não vou falar aqui hoje sobre a igreja de Coríntio. Eu não vou aqui hoje falar sobre Paulo. Eu vou aqui falar sobre promessas. Paulo, nesse momento aqui, que ele escreve esse versículo, ele olha para o céu. Ele olha para o céu e ele vê todas as promessas que Deus tinha na vida dele. Ele vê todas as promessas que Deus tinha com ele. Porque Deus, ele escreve a nossa história. Deus escreve a nossa história no céu. Deus escreve a nossa história no livro dele do céu. Aleluia. Naquele momento ali ele vê toda a sua história, toda a sua trajetória, toda a sua promessa.
todas as promessas que Deus tinha para ele. É verídico que a Escritura Sagrada, ela é um livro de promessa. Sabe por quê? Quando o homem pecou, quando o homem caiu, Deus ele fez uma promessa lá no Jardim do Éden. A promessa que Deus fez lá no Jardim do Éden foi de enviar da semente da mulher aquele que viria tirar o pecado do mundo, aquele que viria morrer, padecer numa cruz do Calvário. Deus disse: olha só, mulher, não está nada perdido não, porque da sua semente, do seu fruto, virá um que esmagará a cabeça da serpente e ela morderá o calcanhar. E aquele jovem era Jesus, foi profetizado há mais de 5.000 anos atrás. É verídico que a Bíblia também fala muito de promessa no Novo Testamento. No Novo Testamento, Deus ele fez uma promessa a um homem. O homem cujo Deus disse a ele que ele morreria só quando visse o menino Jesus. É verídico que a promessa se cumpriu. Ele viu o menino ainda recém-nascido e Deus deu a promessa nas mãos dele, que era de ver o menino Jesus. E ele viu o menino Jesus recém-nascido, aonde o pai e a mãe dele levaram ele no templo. Levaram ele no templo para apresentar. Deus ele está dizendo a você hoje: você tem promessa de Deus na sua vida. Você só irá morrer quando as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Pode passar o que for, você pode passar luta, você pode passar perseguição, você pode passar calúnia, mas só que as promessas de Deus, elas vão se cumprir na tua vida. As promessas de Deus, elas vão se cumprir, não importa a forma, não importa como é que vai acontecer. O importante é que Deus ele vai fazer, porque Deus ele te fez promessa. Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus ele prometeu a você, ele vai cumprir. Aleluia. Eu mesmo tenho muitas promessas de Deus. Algumas já se cumpriram. Eu fui em cantos que eu nunca pensei na minha vida de ir. Eu passei aproximadamente 8 meses em São Paulo, pregando quase todo dia. Eu fui em lugares que eu nunca pensei de ir. Deus disse: olha só, eu vou te levar a lugares que você nunca imaginou aí. Eu já viajei por alguns estados, já preguei em várias igrejas. Isso aí é tudo promessa de Deus. Tudo Deus que Ele prometeu e cumpriu na minha vida. Eu já preguei em lugares que existiam alguns pregadores conhecidos, que eu nunca pensei na minha vida conhecer essas pessoas. Nunca pensei na minha vida de sentar na cadeira com essas pessoas, de sentar no púlpito com essas pessoas. Mas só que Deus ele fez, porque Deus ele tem promessa, e quando ele faz a promessa ele cumpre. Aleluia. Então fico com essa palavra: Deus tem promessa, irmão. Deus tem promessa na tua vida, e são muitas a promessa, muitas e muitas mesmo, e todas elas vão se cumprir. É só crer. Quem crê aí que Deus tem promessa na vida de cada um? Amém. Eu agradeço a oportunidade.